Pastor Bruno falou que é a gata dele. Amém? Aqui está a pastora Meire. Já sorrimos muito, já choramos muito. Estamos aqui. E eu tenho certeza que hoje Deus vai continuar quebrando você. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Eu confesso que eu estou bastante empolgada com aquilo que Deus está derramando sobre as nossas vidas e com a convicção forte no coração sobre aquilo que Ele vai fazer durante esse ano. Eu tenho duas certezas. Que esse ano vai ser um ano bastante difícil. Se você olhar para a política, para os desafios, a pandemia, e se é só você ligar no jornal que você vai descobrir que o ano vai ser um ano muito difícil. Mas a minha segunda certeza é que Deus ele vai permanecer no controle de tudo. E eu sei que esse ano vai ser o melhor ano de nossas vidas. Vai ser o seu melhor ano como pessoa, vai ser o seu melhor ano como família, e vai ser o nosso melhor ano como igreja. Nós estamos em uma semana profética, não sei se você percebeu isso ainda, mas essa semana, ela é profética. E nós estamos sobre uma atmosfera profética, amém? Quando eu estava preparando a ministração, eu orei muito ao Senhor para que Ele, através de mim, entregasse aquilo que nós precisávamos. E eu tenho certeza que Deus fez isso, porque Ele me chacoalhou. E se Ele me chacoalhou, Ele vai chacoalhar você também. Só que hoje eu queria fazer algo, não de minha vontade, mas eu queria fazer algo diferente. Vai ser um culto invertido. Eu queria que você levantasse. Eu queria chamar os ministros só dos instrumentos aqui em cima, por favor. Algumas pessoas, o pastor e o Bruno, têm falado aqui sobre discernir o tempo. E nós estamos sobre um tempo diferente. Nós já entramos numa terra nova. Nós já entramos na nossa terra prometida, eu tenho certeza disso. Só que existe algo que precisa ser desatado. E você é a igreja. Não há diferença aqui nessa casa. Não há diferença diante de Deus. E eu vou pedir para que você, como igreja, apenas encoste na pessoa que está do teu lado. Pode fechar os corredores. Eu vou pedir para quem está na porta, segura a porta para não deixar ninguém entrar e sair. Quem está lá dentro, por favor. Quem está lá fora, por favor, entra. Quem estiver bebendo água, quem quiser ir no banheiro agora, segura um pouquinho, porque é real. Nós estamos sobre uma atmosfera profética. Eu não sei se você está sentindo. Se você não está sentindo, Deus vai fazer você sentir agora. Bruno, vem aqui, por favor. Apaga as luzes, quem estiver perto das luzes. Os meninos, eles vão tocar. Os tangedores, eles vão só tangir. Você não vai se distrair com nenhuma letra, você não vai se distrair com quem está do seu lado, você não vai se distrair com nada. Eu sei que nós estamos no meio de uma semana, você chegou do trabalho, eu não sei como você está, mas eu vou pedir para que você dê agora espaço no seu coração, para que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida desde agora. Feche os seus olhos, encoste no seu irmão que está do seu lado e comece a ser profeta de Deus sobre a vida dele. Comece a ser igreja. Nós estamos sobre uma atmosfera profética. Não segure nada.
E fique tranquilo, porque só vai se manifestar aquilo que for de Deus, porque quem controla esse ambiente é o Espírito Santo de Deus. Ore, ore, clame, clame pelo seu irmão. Você é a igreja, você é a autoridade de Cristo. Espírito Santo de Deus, nós te chamamos, venha. Nós te chamamos, venha. Nós não queremos começar nada sem a sua presença. Nós precisamos de ti aqui neste lugar. E mais do que isso, nós precisamos de ti dentro dos nossos corações. Venha, Deus. Venha sobre a tua igreja, Senhor. Ministre os corações, Pai. Ministre os corações. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, não pare, não pare, deixa fluir. Mais fundo, igreja, mais fundo, igreja, mais fundo, igreja.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, nós não precisamos fazer mais nada. Só deixar com que Ele flua. Só deixar com que Ele flua. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não, o tema não fica aqui, né? Hoje nós iremos falar sobre identidade emocional. E eu quero ser sincera com os irmãos. É um desafio pregar sobre este tema nesta noite. E é um desafio porque é muito atual. Nós estamos sobre esta onda de, vamos chamar de desequilíbrio emocional. Mais para frente a gente vai entender o porquê. E quando o pastor deu esse tema e falou sobre esse tema, eu confesso que eu fiquei até gostei. Falei, bacana, e para quem não sabe, eu estudo psicologia. E o tema tem um pouco a ver com aquilo que eu já pratico, estudo, tenho contato. E quando ele falou, já me veio várias coisas, e conteúdos, e livros, porque conteúdo de emoções é o que não falta lá em casa. Livros e artigos. E já me veio várias coisas na mente. E eu até em casa com meu marido compartilhei o tema, falei, Bruno e tal, a gente vai ministrar, e a gente falando, e eu falei o título para ele. E o meu marido, assim, ele não é muito de dar muita moral, sabe, assim. E ele falou, nossa, que top! Eu falei, nossa, se ele deu moral, porque o negócio vai ser bom, é Deus mesmo. Só que aí eu estava em casa um dia, à tarde, com o Joaquim, escutando um louvor, e eu escutei quase que audivelmente Deus falando assim, não é isso que você vai entregar para o meu povo. Eu falei, eita, mas e agora? Porque é só isso que eu tenho, é isso que eu sei. E aí ele falou assim, você não vai entregar esse passo a passo de 1, 2, 3, 4, 5 passos de como conquistar uma vida emocional saudável, porque isso, se você entrar lá no YouTube e digitar isso, emoções, você vai ter lá uma ministração ou alguém falando para você como você... Desculpa, ministros, pode descer. Falando para você como que você adquire uma vida emocional saudável. E Deus falou assim, você vai entregar para o meu povo o que é de relevância eterna. Sabe por quê? Porque os passos, eles são importantes. Eu não estou descartando o que essas pessoas estudam e o que elas fazem. Faz parte e é bom, agrega muito. Só que hoje nós estamos numa semana profética para adentrar um ano, para o melhor ano de nossas vidas.
E não é para ser um jargão, é para nos prepararmos espiritualmente, mentalmente. Aqui vai ter várias ministrações com temas para nos preparar. Essa semana ela não é uma semana à toa. O pastor e a pastora não falou, ó, eu vou fazer um sinal aqui, mas não se escandaliza não, tá? Ó, quem conhece isso? Ninguém conhece esse termo? Vou explicar então. Quando ninguém controla nada no ambiente, ninguém sabe de nada, você faz assim, para ver se o vento passa e alguma coisa acontece. Essa semana profética, ela não foi desse jeito. É direção de Deus para que nós tenhamos um ano em cima daquilo que Deus nos entregou nesta semana. Então, Deus falou, Ele foi muito específico, Ele falou, você vai falar de relevância eterna. Porque é sobre a eternidade. Os 1, 2, 3, 4, 5 passos, tudo isso vai passar. E a palavra dele não, ela permanece para sempre, é sobre a eternidade. Gente, eu estou com esse notebook porque eu não sei você, mas nessa era digital eu desaprendi a escrever. Eu não sei escrever mais. E aí eu fiz aqui no imprimir. E esse meu computador, ele é uma bênção, então ore aqui por ele. O nosso tema, então, ele é sobre uma identidade emocional. E se nós olharmos, primeiro para nós mesmos, como meros mortais, nós encontraremos uma identidade humana, com umas características de classificações que dá forma e expressão para nós. E essas características, elas são algo conhecido como temperamentos. Existem 4 temperamentos, que eu não sei se todos sabem. Eu vou falar bem superficial, porque esse não é o foco. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Esses são os temperamentos que dá base para a sua personalidade. Meire, o que significa? Isso define as suas emoções e comportamento, ou seja, de acordo com determinada situação, é isso que vai denominar como que você vai reagir sobre aquela situação ou não. Essa é uma forma humanista de explicar as nossas emoções, e primária. Esse é um jeito de explicar um pouco
propósito de cura. E você tem chance. Meire, mas eu estou aqui, eu estou quebrado emocionalmente. Eu não sei como dar jeito nisso. Você está no lugar certo. Porque você está diante do cara que criou as suas emoções, que te fez. E é Ele que vai te curar. Eu queria que você abrisse em Mateus 6 e que nós orássemos. A gente teve um momento, mas a gente não orou. Então, abra sua Bíblia em Mateus 6. Curve a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é Senhor de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, para sermos curados, para descobrir que a nossa identidade emocional também está em Ti, também está firmada em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que hoje os nossos corações venham airar, Senhor Deus, a terra, o campo dos nossos corações, para que nós possamos ser curados e receber de Ti, ó Pai. Que em nome de Jesus, que nós possamos receber o equilíbrio dos céus, para viver os Seus propósitos aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça em nós aquilo que o Senhor precisa fazer, ó Deus. Move, Senhor Deus, se necessário for, aonde mais dói, na nossa ferida, ó Pai, que se for descoberta hoje, que ela ainda dói. Que hoje ela possa ser curada, Senhor Deus, no poder do Teu sangue que foi gerado na cruz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em Mateus 6, a partir do 25, nós iremos ler um pouquinho. E diz assim: por isso vos digo, não andeis, aqui está falando cuidadoso, em algumas versões está ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O nosso desequilíbrio emocional, ele tem um pano de fundo. E esse pano de fundo tem um nome específico, de que dizem por aí que este é o mal do século. E o nome disso é ansiedade. Só que, se é o mal do século de agora, por que está já sendo alertado e orientado para nós aqui, na palavra de Deus, que já há mais de 2000 anos atrás? Ou seja, este não é um mal do século. Este é algo que nós precisamos aprender a lidar. Você não tem que lutar contra e não sentir e não ter, mas está escrito aqui, não andeis ansiosos, ou seja, nós teremos ansiedade. E se a Bíblia está nos alertando a isso, e eu não estou falando para você que, Meire, agora você está falando que é falta de fé.
Eu não estou falando que é só isso. A ansiedade, ela, no versículo 30, do capítulo que nós lemos, Deus é bem específico, e Ele faz uma perguntinha, Ele fala assim, homens de pouca fé. E se no texto está falando de não andeis ansiosos, por que Ele está falando homens de pouca fé? Se olharmos para a Bíblia, a ansiedade ela vai ter uma raiz. E esta raiz é a nossa fé inadequada. Credo, Meire, está colocando a minha fé em xeque? Não sou eu, mas Deus. Deus, Ele faz isso por nós. Basta a gente abrir a Bíblia e ver aqui, e ler. Deus nos confrontando a nossa fé. Talvez dizer que a raiz da ansiedade é a sua fé não seja uma notícia tão boa. E eu vou dizer algo para você. Não foi boa para mim, não foi uma boa impressão, e não foi legal descobrir que quantas vezes eu estou ansiosa, eu ando ansiosa, isso tem a ver com a minha fé inadequada. É ruim descobrir isso. Porque nós estamos falando de confiança em Deus, e Deus é tudo para nós, amém? Nós dizemos que confiamos nele, nós cantamos, entregamos tudo, e daqui a pouco vem alguém e fala que a sua fé é inadequada, ou você tem pouca fé, isso dói e fere. Só que saber disso, eu vou ilustrar algo, para você entender que isso é ruim, mas depois vai ficar bom. É como você ir no médico hoje, e o médico falar assim para você, você está com câncer. É legal? Não é legal. Escutar que eu tenho câncer, você vai acontecer o quê? Se desesperar, eu vou morrer, né? É a primeira coisa que vem na cabeça, quando você, câncer, eu vou morrer. A nossa mente, ela faz isso. Mas e se o médico virar para você e falar assim, você tem câncer, mas nós descobrimos a tempo, e o tratamento, ele tem o maior sucesso para que você fique curado. Não é mais tão ruim, né? Você vai até sair do consultório e falar assim, ufa, ainda bem, descobriu a tempo, tem chance. Saber que a fé é inadequada é tipo isso. Deus está aqui falando para você assim, existe um câncer, porque a fé inadequada ela é como um câncer. Por quê? Porque ela vai te gerar uma ansiedade e vai te desequilibrar. E daqui a pouco você está tomando Ritalina e está tomando um monte de medicação. Não estou falando que você não deve tomar. E nem procurar os médicos, vá. Existem vários sintomas e várias situações que podem desencadear a ansiedade. E eu não estou falando só dessa, mas se Deus está nos alertando sobre uma ansiedade, porque antes de tomar a Ritalina, de ir para o médico, para o psiquiatra, a gente não faz o que a Bíblia está falando para a gente fazer. Tem solução. Então, no geral, é bom, porque saber o que está realmente errado é bom. Especialmente quando o problema ele pode ser tratado com sucesso. A ansiedade, ela é só a superfície de algo. Não é sobre a ansiedade. A ansiedade não é sobre ela. É sobre algo maior que precisa ser submetido a Deus. É sobre a nossa confiança que, às vezes, nos parece tão simples dizer, eu confio em Deus, que os planos dele são perfeitos e maiores que os meus, e eu confio. Só que, e quando o calo aperta, né? Tem um ditado que fala, e quando a coisa fica preta de verdade, qual é a sua reação? Qual é o seu primeiro pensamento? Eu vou morrer. E como que você contra-ataca esse pensamento?
Não é sobre o que você pensou imediatamente, porque essa é uma resposta humana da sua mente. Mas é como você vai contra-atacar isso. Você chama a fé e fala assim: não é isso. Não vou viver disso. Eu não vou viver sobre esse diagnóstico. Se Deus quiser que eu viva com câncer para glorificar o nome dele, amém. Mas esse não é o diagnóstico, porque o meu Deus é o médico dos médicos. Esse é o contra-ataque do pensamento. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Não é sobre aquilo que vem na sua mente, não é sobre o seu sofrimento, não. É sobre como você reage. Lembra lá em cima que nós explicamos humanamente como a psicologia e como as outras ciências classificam os nossos comportamentos e emoções sobre um temperamento que vai definir como que você reage. Mas trazendo aqui para o nosso cenário eterno, como que é? É igual. Só que você vai combater com coisas eternas. Com a verdade que foi pregada ontem. Quem estava aqui ontem? Você já descobriu que existe uma verdade de Cristo. E é sobre isso. É sobre Ele. Existe algo como que eu posso explicar? Controverso, talvez. E eu gostaria que você abrisse lá em Salmos 37, para a gente fazer uma diferenciação de uma palavra. Quando tudo fica ruim, quando você é surpreendido por aquela situação que não estava sobre o seu controle, você se desespera? Ou você diz assim: o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. E ainda que isso tenha falhado, fugido ao meu controle, não fugirá jamais do controle de Deus. Lá em Salmos 37, todos abriram? A partir do verso 1, vai dizer assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, diga, confia no Senhor. E faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-se também, repita, deleita-se também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Existem duas coisas que esse texto me chamou a atenção. Ele fala sobre uma necessidade quando nós confiamos. Confia no Senhor e fazei o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, para que você tenha as suas necessidades, o seu alimento básico, você precisa do quê? Confiar no Senhor. E existem os desejos do nosso coração, que ele fala assim: deleita-se também no Senhor e considerará os desejos
do teu coração. Ah, Meire, então agora eu vou me deleitar no Senhor e tudo que eu quiser o Senhor vai fazer. Não, Ele não vai fazer e não é sobre isso. Porque quando você confia, Ele atende às suas necessidades. Quando você se deleita, Ele concede o desejo do seu coração, mas na verdade não é o seu desejo, é o desejo dEle implantado em você. Existe uma transição. É uma palavra simples, mas que nós precisamos aprender. Porque não é sobre nós. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, com Cristo, nos tornamos filhos do Cristo ressurreto, nós precisamos transicionar a nossa mente, que não é mais sobre o que eu quero, não é sobre os meus desejos, mas é sobre aquilo que Ele colocou em mim. Ou seja, é sobre Ele. E se é sobre Ele, se é o desejo dEle que está em você, não vai ter ansiedade. Porque Ele vai cumprir no tempo dEle, no propósito dEle, e você vai estar seguro nisso. Bruno e eu, nós estamos passando por um período bastante específico das nossas vidas. Quem aqui entrou na transição de 2021 para 2022 e falou, uau, vai ser o ano perfeito, uhul! E na primeira semana do ano, uma situação te disse o contrário. Ué, mas não era o ano perfeito? A perfeição de Deus não é a nossa perfeição. O jeito de Deus não é o nosso jeito. Os planos de Deus não são os nossos planos. O jeito dele fazer não é o nosso jeito de pôr a mão e fazer. E mesmo diante de uma situação que fugiu os pés, que saiu o controle, que não estava planejado, não estava nos planos de que eu coloquei lá, que 2022 eu ia fazer isso, não estava lá, mas aconteceu, não estava na sua agenda, mas estava na agenda de Deus. E se estava na agenda de Deus, está tudo certo. E no final vai dar tudo certo. Como eu estava dizendo, nós estamos passando por um período bastante específico. E muito desafiador. Uma situação familiar, ministerial, de coisas que a gente vai ter que olhar e decidir pela fé. Porque como o Rafa falou ontem, se você for pela razão, você não faz. Porque a razão, se você buscar a razão, não vai existir razão. A razão é confiar. A razão é você continuar crendo. Essa é a única razão. Porque se você buscar o conceito certinho e a forma humana de fazer e de dar certo, não vai ter razão no que você vai fazer. Então, a única razão é confiar em Cristo. Quando não há razão, a única razão é continuar confiando. E é exatamente nessa hora, quando os planos fogem, quando o meu pé falha, quando eu não vejo uma situação, é essa hora que você se depara e você fala assim, é Deus, é agora, né? É agora, né? É agora que eu preciso permanecer e confiar. Ou a gente confia em Deus, ou nós ficaremos lançados à nossa própria sorte de existência. E não há nada mais triste do que ficar lançados à nossa própria sorte de existência. No verso 25 de Mateus, ele diz assim: não é a vida mais importante do que a vestimenta, ou seja, Deus criou o corpo, Ele não é capaz de suprir?
comparação daquilo que é maior para o menor, ou seja, Ele criou o corpo. A anatomia humana, para quem estudou, é uma coisa, meu Deus do céu, fascinante. Para quem é médico e vai para a aula e vai para a disciplina de neuro, estudar aqui, gente, isso aqui é fascinante demais. E foi o nosso Deus que criou tudo isso. Ele fez as ligações lá dos neurônios, sabe aquela coisinha toda que é difícil da gente aprender na escola. Deus que fez tudo aquilo. E Ele não vai cuidar disso aqui? Eu não estou falando da roupa, mas do que é externo. É pequeno demais. Para quem já fez algo muito grande, isso é pequeno demais. E no verso seguinte, no 26, ele reverte, ele compara o menor para o maior. Se ele cuida das ervas do campo, ele não vai cuidar de você? Ou seja, no 25 ele está comparando o maior para o menor, e no 26 é o menor para o maior. Ele reverte a coisa para você entender, e para que nós tenhamos base que nos sustenta, de que Ele não vai te deixar, Ele vai cuidar, não vai faltar, e se faltar, Ele vai te sustentar quando faltar. É sobre isso. É sobre Deus. E quando é sobre Ele, não há dúvidas. Se fosse sobre nós, o nosso sustento, acho que a pandemia mostrou isso para a gente. A pandemia deu um show de lição para a gente, que não é o trabalho, não é o recurso, não é nada que te sustenta, é Jesus, somente Ele. Deus está querendo nos dizer que a nossa ansiedade, na verdade, está ligada à nossa falta de fé, ao que um grande homem de Deus, John Piper, eu não sei se muitos aqui conhecem, se não conhecem, depois lê um livro dele, poderoso. E ele chama isso de fé na graça futura. E o que é fé na graça futura? É o que já está assegurado na palavra que Ele fará por nós. Graça passada é a cruz de Cristo, é aquilo que Ele já fez. Está consumado, já foi. Graça futura é a esperança em Deus, é a confiança do que Ele será para você no futuro. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Graça futura é o que ainda vai vir, é o que você ainda vai viver. Ao passo que eu obedeço e caminho por fé, Deus derrama a graça. E a cada passo que nós dessemos, é como se nós dessemos liberdade para que Ele atue naquela situação, e aquela situação glorifique o nome dEle. Eu vou ilustrar algo aqui que eu li num livro e fez muito sentido. A ausência de fé, ela é mais ou menos assim: você está numa corrida de carro. Aquelas corridas de lama, de carro, eu não sei o nome. E aí, o seu rival não quer que você ganhe. E você está na corrida, e ele passa e joga lama no seu para-brisa. E você não consegue ver. Isso não significa que você vai parar a corrida no meio, vai descer e ir embora. Não. Significa que você precisa ligar o negócio de jato e tirar a lama do seu para-brisa. É a reação. Aconteceu, estava esperado, você estava na corrida. Poderia acontecer, mas ninguém planeja isso. É aquilo que a gente chama de variante, que nunca ninguém calcula. Nunca está no plano, porque você não sabe o que vai acontecer.
E você está no caminho e vem lama no seu para-brisa e aquilo turva a sua visão e te tira e não deixa você ver com clareza o seu caminho. Mas você não sai, você permanece. Você só faz o quê? Reage sobre aquilo com a ferramenta correta. Liga o jato de água, o para-brisa e tira a lama. E continua a sua corrida. Quantos aqui estão entendendo isso? Não é sobre o que vai acontecer, não é sobre o seu sofrimento, não é sobre o seu sofrimento. O seu sofrimento importa para Deus. O sofrimento de Jesus na cruz importou para Deus, mas ele sabia que aquilo ia passar, mas antes ele tinha que passar pelo processo. Tem coisa que só vai passar depois que a gente passar. Só vai parar de doer depois que você passar. Você pode escolher não passar. Jesus tinha escolha, não tinha? Porque na minha Bíblia não está dizendo que ele foi obrigado. E nós temos a mesma escolha, irmãos. Basta usar das ferramentas certas e fazer o que Jesus fez. Permanece. Permanece. Ainda que doa, ainda que fira, ainda que as situações sejam difíceis de escolher, você olha lá, a conta não está fechando. Sabe? Não vejo para onde. Para, respira. E olha para o alto, de onde vem o nosso socorro. O que determina o nosso equilíbrio emocional não está no que nós sentimos, mas a questão é como lutamos. Em Filipenses 4:6, não precisa abrir para a gente ser um pouco mais breve, vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Existem coisas específicas aqui nesse texto que vai fazer assim: não andeis ansiosos, antes, em tudo, porém sejam conhecidas as vossas petições e súplicas. Existem níveis, petições e súplicas. Uma coisa é pedir, outra coisa é você suplicar, é você gritar, é você clamar e se rasgar. É disso. Se existem 2 níveis, a gente está preso no primeiro e não vê a coisa acontecer, o que você faz? Vai para o segundo. Suplica, grita, se rasga se for necessário. E por último, com ações de graça. A gente fala tanto isso e parece um jargão às vezes, né? E o Bruno fala, né, que tem uma palavrinha que às vezes soa estranho, que é gratidão. Mas está aqui, ações de graça. Não aconteceu ainda, não estou vendo, mas seja grato. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Lembra daquilo que Ele já fez. Sabe, se Ele já fez e você chegou até aqui, significa que Ele pode fazer mais e continuará fazendo quantas vezes for necessário. Se sentir angustiado não é pecado. O próprio Jesus, no Getsemane, se sentiu angustiado. E sabe o que Ele fez? Ele chamou os seus discípulos. Ele falou que estava angustiado. Ele pediu apoio. E depois, ele se prostrou com o rosto no chão.
Se você ler lá, não precisa abrir, se você ler Mateus 26, do 36 ao 46, vai falar sobre isso, de Jesus subindo ao Getsêmani, e diz lá no versículo que ele se sentiu angustiado. E os discípulos que estavam com ele chamou e falou que estava com a alma triste, entristecido. Angústia de morte era muito forte. O que nos ajuda a combater o sentimento de desequilíbrio e ansiedade são as promessas projetadas por Jesus através da sua palavra. Em Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Entenda, no versículo ele não está falando assim, se você passar. É quando. É uma certeza, você vai passar. Desculpa te dar essa má notícia, mas se você não passou, se prepare, irmão. Você vai passar. Mas hoje você está sendo assegurado e reafirmado pela palavra de Cristo, que quando você passar, Ele vai passar junto com você. Ele vai estar junto com você. Os rios não vão te afogar. Você não vai se queimar. Porque o teu Pai vai estar com você. Se nós pudéssemos aqui fazer um resumo de fixação do que nós falamos até agora. Primeiro seria, para eu ter a minha identidade emocional curada, seria submeter as minhas emoções a Cristo. Eu fui feita imagem e semelhança dEle, tudo é dEle. Então as minhas emoções foram feitas para glorificar a Cristo também. Creia na promessa da graça futura. Creia que Deus é suficiente para fazer e continuará fazendo por você. Faça conhecidas as vossas orações e as vossas súplicas. Não deixe de orar, não pare de suplicar. Se necessário, se rasgue diante de Deus, mas ore, suplique, clame. Mary, mas Deus já não sabe. Mas não é para Ele, é para você. Permaneça sobre a palavra de fé lançada sobre a sua vida. Tem um louvor que fala assim: quem tem promessa de Deus não morre não, né? Não tem? Todo mundo aqui tem uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem o selo de Deus sobre a sua vida. E se até hoje você não sabia disso, você está sabendo agora. Escuta, você tem o selo de Deus sobre a sua vida. E por último, para nós caminharmos para o final, João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Confie somente. Quando Deus está falando assim para a gente nesse versículo, não turbe o vosso coração e não tenha medo, não é sobre o medo simplesmente, é sobre aquilo que vai te paralisar sobre o medo. Sentir medo é uma resposta involuntária da sua mente, do seu corpo, de nós. Eu sinto, os pastores sentem, é normal. Todo mundo sente. É todo mundo igual. O que vai nos diferenciar é a resposta que eu vou dar. É a forma que eu vou reagir. Não sobre os meus temperamentos somente. Porque quando você conhece a Cristo e você se depara com uma nova criatura, Gálatas diz sobre os dons do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, desculpa.
E lá está o domínio próprio. Só que você não faz isso sozinho, você faz com a ajuda do Espírito Santo. Então você vai continuar sentindo medo. Você vai continuar sentindo dor. Enquanto estivermos aqui, nesse corpo que é corruptível, nessa mente corrompida, no meu espírito que fraqueja, nós iremos continuar passando por isso. O que vai nos diferenciar e fazer chegar ao Pai eterno é a resposta que você vai dar para isso. Não é sobre estar ansioso somente, é sobre paralisar. É sobre isso. Avance. Desde que começou a pandemia, acho que os casos de ansiedade e os casos de depressão e todos os níveis emocionais deram um boom, que todos os alertas de jornais começaram a mandar informação de que tinha pessoas se suicidando e os índices subiram demais. Essa é uma resposta que as pessoas sem esperança dão para essas reações humanas. Mas nós temos a esperança de Cristo. Nós temos a esperança que é Cristo. E por mais que isso continue acontecendo, nós temos um instrumento, nós temos a verdade do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos reagir e permanecer sobre o propósito e caminhar na minha identidade. Fique de pé. Eu não vou fazer apelo, mas nós iremos aqui apagar as luzes e o louvor vai tocar. E se essa palavra falou com você, se ela fez sentido na sua vida, se você até hoje estava com as suas emoções abaladas e a ponto de entregar os pontos, hoje o Senhor, Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer gerar dentro de você uma identidade eterna. Ele quer curar as suas emoções, não para você não sentir mais, mas para você, a partir de hoje, reagir como um filho que tem propósito eterno na terra. Deus, Ele é Deus e Ele vai continuar sendo Deus. Nós que precisamos nos achegar a Ele. Submeter tudo, entregar tudo a Ele. O que seria de mim? Sabe, irmão, às vezes quando a gente fala assim, sobre entregar a nossa vida a Jesus, e às vezes é tão fácil vir aqui e entregar o seu recurso, sabe, às vezes parece difícil, mas parece ser tão fácil agora entregar apenas um recurso, porque é tão pequeno, é tão passageiro, do que você vir aqui e entregar a sua confiança completa e dizer assim: Senhor, a partir de hoje, mesmo que a minha mente, ela queira se desviar, eu vou permanecer sobre a palavra firmada no meu coração, eu vou permanecer e vou confiar que a graça futura, que o Senhor é suficiente para mim. E eu vou ter sim um ano diferente, independente daquilo que aconteça, daquilo que eu passe, das perdas. Porque é sobre Ele apenas. É sobre Ele.
se você não quer mais viver desse jeito, se hoje você quer uma identidade sustentada por Cristo, que você aí no seu lugar receba de Deus, receba essa identidade no seu coração, receba o selo do Senhor aí agora onde você está. Mas se você quiser ir além, quiser dar um passo, ir além e vir aqui na frente, nós iremos orar por você. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Deus está querendo alinhar as suas emoções nesta noite. Eu sei que no tocante ao meu interior, Hoje é dia de você entregar as suas emoções. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, sabe o que o Espírito Santo falou comigo agora? Tem algumas pessoas aqui, lembrando, o altar não expõe, o altar cura. Hoje Deus quer te curar. Deus tem uma bênção completa para você. Deus tem algo extraordinário para você. E hoje nós aprendemos que Ele é Senhor das nossas emoções. Chegou o tempo de você parar de sofrer. Chegou o tempo de você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você não vai impedir o dia mal, você não vai impedir os pensamentos mal, mas você vai combater esses pensamentos com uma verdade de Cristo, com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor. Chega! Eu sinto que tem pessoas aqui presos há muito tempo pelas suas emoções. Hoje é dia de você se libertar em nome de Jesus. Deus está te chamando, dizendo: ei, não tenha medo, entrega.
Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Hoje Deus está te convidando. Vem em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui nesta situação. Deus está te chamando. O altar não envergonha, o altar cura. Militam carne e espírito em uma guerra infinita. O altar cura. Hoje Deus está te curando. Hoje Deus está libertando. Hoje Deus está direcionando algo do céu sobre você. Seu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Em você não tem nada bom. Hoje Deus está querendo fazer algo poderoso em você. Ei, Deus também está querendo fazer algo poderoso em você que está assistindo na sua casa. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Talvez você olhe aqui para frente dizendo: problemas emocionais é simplesmente para mulher. Não. Sabe o que Deus me disse? Tem homens aqui com problemas emocionais. Mas nós somos homens. Sim, e daí? Qual o problema? Mas o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar de mim. Hoje Deus quer te curar. É com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. E Deus quer te curar nesta noite. Você pode até sair daqui dizendo: eu não vou lá na frente, amém. Mas Deus está te sinalizando: eu estou te chamando. Eu estou te chamando. Hoje não vou te pedir nada. Quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer. Deixa Ele te curar nesta noite. Hoje é noite de cura. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Ansiedade é excesso de futuro.
E a Bíblia é clara em Salmos 37:5 para você entregar o teu caminho ao Senhor. É o primeiro passo para que os seus medos comecem a morrer de fome. Segundo é confiar nele. Confiar de todo o coração. Aquilo que você não tem controle, você precisa crer que o Deus que fez todas as coisas tem. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Devolve para ele o controle da sua vida. E pede que em nome de Jesus, nessa noite, de verdade, você possa se encher dele. Buscá-lo com todas as tuas forças. Suplicar. Para que em nome de Jesus essa canção seja verdade em nossas vidas. Pois a graça dele de verdade nos basta. A graça dele nos basta. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Encher este lugar. E peço tudo que eu tenho, eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Coloca a mão no seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Só um minutinho.